Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Item 10, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Interessante aqui falar sobre essa questão, muitos falando sobre o ano. Eu estava lembrando lá do Jude Krishnamurti, quando ele fala do tempo. Nós é que criamos, há um tempo material, nós criamos ele e criamos mais ainda o tempo psicológico. Quando o nosso ego, ele fica se projetando, nós ficamos tentando evitar a dor, sempre pensando no prazer, mas com medo. Aí tentamos evitar a dor, nos gera a inação. E aí ficamos lembrando de onde nós viemos, imaginando onde nós queremos chegar, ou se nós não queremos sair do lugar que nós achamos que conquistamos. Quando nós começamos a nos projetar entre de onde nós viemos, onde nós chegamos e onde nós queremos ir, aí a gente cria uma coisa chamada tempo. Aí vem a ansiedade, vem a ampliação do nosso ego, vem o medo. O ego aumenta mais ainda porque nós tentamos controlar, mandar na vida, esquecemos que existe um princípio mental, um criador, uma verdade, um Dharma, um Deus. E aí depois vem a depressão. Muitas vezes, para fugirmos da depressão ou dessa ansiedade, nós embarcamos em vários relacionamentos. Chegamos ao nível de qualquer tipo de relacionamento, por medo, por uma projeção criada por nós num tempo psicológico. Aí fica a pergunta: será que o tempo existe mesmo? Será que existe o 2018 para o 2019? Será que a ansiedade, esse momento que chega do Natal e Ano Novo, em que a gente fica fazendo um balanço, será que esse balanço não era para ser a cada 24 horas? Talvez seja uma reflexão para 2019, já que o Evangelho é o homem no mundo. Somos nós vivendo. Evitarmos o mundo abstrato do ego e vivermos o mundo real do espírito encarnado. Perguntando a cada dia qual é o caminho, dizendo como Paulo: Pai, Senhor, o que queres que eu faça? E não só perguntarmos, nós temos as respostas. Fazermos. Tudo o que é necessário para a nossa felicidade já está conosco. Não existe complementaridade com o outro. Nós devemos estar com as pessoas por afinidade, não por necessidade, nem espiritual e muito menos material. Tudo o que a gente faz assim só tende a levar ao arraso, ao fracasso. Amarmos-nos para que nós possamos amar.
tem que ser compreendida a história, inclusive, da alma gêmea. A alma gêmea existe, mas ela não é um complemento do outro. São espíritos que têm uma necessidade evolutiva de conviverem por encarnações, algumas sucessivas, não é para sempre sem fim, amém. E não necessariamente para serem letárgicos, para terem uma sensação de que já chegaram lá, uma sensação de que não precisam fazer nada, de campos elíseos, de alegria, de vento. Não é isso. O papel do Espírito é o trabalho. Estou tendo a oportunidade de fazer um estudo bem compassado do livro O Céu e o Inferno. Ele fala, a felicidade você consegue enxergar ela por meio desse trabalho espiritual. Conhece a ti mesmo, preenche, aprende a diferença entre ser solitário e ter a solidão. A solidão não é de pessoas, nós não conseguimos ficar sós quando nós não temos evolução. A gente é cheio de imagem na cabeça, cheio de ideias que nós criamos, que nos perseguem, que nos deixam mais pesados, é claro, dificultam o nosso voo, dificultam que a gente ame. Isso é um ponto interessante, porque veja, no Evangelho, o homem no mundo, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor. Piedade no sentido de tentar compreender o outro, mas como compreender o outro se nós não nos compreendemos? É muito comum isso, às vezes na doutrina espírita, a pessoa chega aqui e vê quantas coisas boas, quantas ideias boas, ela, eu quero ajudar todo mundo, mas muitas vezes esse eu quero ajudar todo mundo, uma euforia, que é muito comum em muitos que aparecem e depois somem, passam meses, dias, anos e somem. E eles às vezes mesmo se perguntam, por que eu não consigo dar continuidade a nada na minha vida? Porque você tem uma coisinha para você continuar, é o desenvolvimento de você mesmo, o amadurecimento nosso mesmo, o desenvolvimento do Reino de Deus dentro de nós, a evolução espiritual. Enquanto isso não acontecer, nós ficamos mais distantes dessa felicidade que está aí para nós. Essa é uma questão para que nós nos preocupemos, nós lidemos com ela, não em 2019, a partir de agora. Esse desenvolvimento, porque quando chega ao centro, em qualquer coisa que acha bom, e começa logo a pensar em todo mundo, é o dedão apontando para frente e três dedões apontando para nós mesmos. Mas a gente não quer ver a gente. A gente está com um quarto dentro de nós todo bagunçado, com todos os elementos para a alegria e para a tristeza. Mas a gente tem que organizar o quarto, se a gente quiser pegar só a alegria. Então tem o trabalho de organizar o quarto, de arrumar o quarto. Por isso, muitas vezes que nós não conseguimos dar continuidade aos nossos trabalhos, aos nossos relacionamentos, porque na verdade nós não estamos usando eles para algo que não seja fuga. Nós estamos fugindo de nos relacionarmos conosco mesmo. E isso não é individualismo. Isso não é egocentrismo, é desenvolvimento espiritual, o Reino de Deus dentro de nós, a questão do amor, nos tratarmos com respeito, com dignidade, termos tolerância, identificarmos as nossas qualidades que podem ser melhoradas e os nossos defeitos que devem ser transformados, transmutados, sem pressa e sem pausa. Igual ler, principalmente certos livros
Agora, toda vez que eu olho para o livro Céu e Inferno, eu lembro do Sérgio me dizendo que estava tendo um certo entrave. Eu disse, muitas vezes nós temos. Mas eu já cheguei nessa releitura aí, a página 100. Sem pressa, sem pausa. Pega um capítulo de 5 páginas, conseguiu ler 3, viu que a mente está desequilibrada? Fecha, volta quando tiver mais equilíbrio, lê mais uma. E assim você chega lá. Eu estou chegando, sem pressa e sem pausa. Talvez seja um lema para nós, homens e mulheres no mundo, hoje. Pensarmos hoje, em vivermos hoje. Pensarmos que tudo está nas nossas mãos. Pensarmos que temos muito trabalho a fazer para nos tornarmos pessoas melhores do que nós somos. Se a gente de fato quiser servir a Deus. E guardarmos essa frase, sem pressa, sem pausa, é só continuar. Dá um tempo, pega novamente, determinação. Não precisa ter pressa. Quantos que já foram bem rápido e já partiram? E quantos outros que estão numa construção que vai ficando cada dia mais bela, mais acabada, mais pronta? Sempre esse trechinho do Platão. O maior presente de amor que você pode dar a alguém é crescer, é amadurecer. E hoje, para o ano, eu abri um livrinho chamado A Arte de Amar, do budista Thich Nhat Hanh, um dos que trabalham no budismo engajado, um vietnamita que na época da guerra foi exilado e está na França. Tem um ashram lá. Ele fala, tem muitos textos excelentes, a gente até já falou aqui, por exemplo, sobre meditação andando, questão da felicidade. Ele fez esse livrinho chamado A Arte de Amar. Os livros curtos, mas de uma reflexão profunda. E o primeiro texto do livro A Arte de Amar é o coração como um rio. Vejamos se ele não dialoga com o homem no mundo, que começa dizendo sobre o sentimento de piedade, que fala sobre purificar os nossos corações, que fala sobre pedirmos ajuda aos espíritos superiores e que mantenhamos o nosso nível de energia alto como dos espíritos superiores que nós estamos pedindo ajuda, para que eles possam melhor nos ajudar. Só isso que a gente leu no texto. Para quem não lembra, um sentimento de piedade deve animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor. Purificai os vossos corações, não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais. Elevar o espírito ao espírito superior que você está chamando. Isso é o homem no mundo. E o Thich Nhat Hanh diz, no primeiro texto do livro A Arte de Amar: coração como um rio. Se colocarmos um punhado de sal em um copo de água, a água fica intragável. Porém, colocando sal em um rio, as pessoas poderão continuar a usar suas águas para cozinhar, lavar e beber. O rio é imenso e tem capacidade para receber, acolher e transformar. O rio tem capacidade para receber, acolher e transformar. Olha o diálogo com o Evangelho segundo o Espiritismo, o homem no mundo. Um sentimento de piedade. Já está fazendo a provocação para que nós tenhamos piedade, para que nós tentemos compreender a nós e aos outros. Aí ele continua, Thich Nhat Hanh.
Quando nossos corações são pequenos, nosso entendimento e compaixão são limitados e nós sofremos. Coração pequeno é um copinho de água que a gente joga sal e a água fica intragável. Coração pequeno, dialogando aqui com o Evangelho, não tem piedade. E aquele que vive metralhando os outros com a língua, com maus pensamentos, ele deve lembrar, nós devemos nos lembrar, na condição de espíritos imperfeitos, que recebem as boas orientações, mas tendem para o negativo, é que uma hora a gente não vai estar sozinho, mas a gente vai estar solitário de pessoas. Talvez a nossa autoestima esteja baixa e a nossa metralhadora vai se voltar para alguém, e esse alguém somos nós mesmos. Como ela é muito forte, capaz de atirar em todo mundo, quando ela se virar para nós, é capaz de nos destruir ou de nos deixar gravemente avariados. Olha aí a metralhadora, nossas balas, nossos julgamentos, nossa falta de piedade no mundo. Não precisamos de autopiedade. Devemos ter piedade com os outros, compreensão conosco, que caminha ao lado da vontade de sermos pessoas melhores, vontade de transformação, vontade de transmutação. Aí sim, é o rio que é capaz de receber, acolher e transformar. Não adianta queremos negar as nossas imperfeições. O Espiritismo não endeusa ninguém. Ele já começa dizendo que aqui é um planeta de espíritos imperfeitos, que devem se esforçar rumo à perfeição. Mesmo que bote o nome de Deus, ou de santo, ou de anjo. Quem bota não pode se sentir. Nós somos simples seres humanos, simples espíritos imperfeitos, mas que não nos comprazemos com a nossa imperfeição. Nós cremos na lei do progresso, que diz que ontem éramos piores do que hoje, hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. E que se nós escolhermos isso, avançaremos esse progresso. Não nos conformamos, não nos comprazemos, não somos despudorados com os nossos erros. Erramos, mas não gostamos de errar. Por não gostarmos de errar, quando nós aprendemos a identificar os nossos erros, nós já começamos o caminho da reparação, da transformação, da transmutação. Mas precisa de livre-arbítrio, vontade nossa, vontade de nos conhecermos, vontade de nos preenchermos, para que nós permitamos que o amor flua em nós, para que nós sejamos o que Deus nos fez, um rio. Tenhamos o coração grande, sem ser doente. Possamos fluir, receber, acolher e transformar. Quando temos um problema muito grande, agora tem sido muito falada a questão sexual, quantos dependentes de amor e sexo com problemas fortíssimos, pedófilos, incestuosos, por mais grave que seja, não deixam de ser nossos irmãos. Por duro que seja. Há uma doença. Sócrates falava que era portador de uma doença incurável, que todos nós somos, e que é por causa dessa doença que nasceu um dos caráteres do Espiritismo, que nós temos 3 aspectos, né? Ciência,
Filosofia e religião. Nasceu aí a filosofia. O medo de morrer, o pensar na morte, faz com que a pessoa pense em como vai levar a vida. E ele dizia: eu e nós padecemos de uma enfermidade incurável. Todos nós morremos. Ninguém aqui está caminhando para renascer. No nível material, nessa encarnação. Como acreditavam os faraós. Se embalsamava e depois voltava do jeito que estava. Não, nós vamos nos transformar. Então, a cada momento desse, é a discussão de como nós estamos levando a vida e de que todo mundo nós temos que ter piedade. Porque se nós soubermos nos conhecer, tivermos esse esforço, nós vamos ver o quanto de imperfeições que existem dentro de nós, que nós temos dificuldade. Nada passa em branco. Essa gradação de erros, ela só existe na matéria. No direito eles falam de dosimetria das penas conforme a quantificação e gradação do erro. Para Deus, o que nós vemos no livro Céu e Inferno, por exemplo, e o livro dos Espíritos, o que há é o seguinte: qualquer coisa boa que se fizer, fica conosco. Qualquer coisa ruim que se fizer, inclusive se pensar, que foi o que o Cristo disse, eu vim para ver até os pensamentos, não só as ações, porque a ação um dia foi um pensamento que eu alimentei. Então, qualquer coisa ruim, errada, desvirtuada nossa, também fica acumulada. Não é só a Mega Sena da virada que acumula, não. E vai virar um prêmio. E o prêmio dos erros é a dor. Porque a dor é necessária. O sofrimento é opcional. O sofrimento é essa autopiedade. Ficar remoendo dor. Sofrimento é diferente de dor. E a dor implica em atitude. Reparações. Reconhecimento primeiro, reparações paralelamente. Sermos esse rio. Não há mais para Deus, nem há mais nem há menos. Gosto às vezes de ler biografias extensas, detalhadas. Por quê? Porque quando a gente vê alguém, a gente tem um hábito de querer endeusar as pessoas. Acha que toda pessoa que está fazendo sucesso nunca passou por dificuldade para chegar ao sucesso. Acha que todo ente espiritual que está ali, que tem um grande trabalho, é um santo. Não existe isso. E depois vem o choque. Só que o Espiritismo não se macula. Os princípios superam as personalidades. A professora Lucilena Galvão, ela fala uma coisa interessante. Ela diz que no mundo você é educado nesse sistema para você aparecer, para você ser o melhor. E na questão espiritual, você quanto mais se esforça é para exatamente se diluir. O Sirihan, o Buda falava que ele vai crescer como um rio. O rio vem passando por toda a dificuldade e um dia ele se choca e entra dentro do mar. E aí ele vira o quê? Mar. Cadê o rio? Ele diz: a questão espiritual é essa, você aprender, saber que tem toda essa inclinação no mundo para ser o mais, o melhor, se comparando com os outros, se amargurando com isso, ao invés de simplesmente fazer o seu trabalho, a história do verme. Quanto mais lutar, mais anônimo ficar, por mais que os outros, porque quem lhe coloca numa posição de Deus erra. Não só erra o que se acha Deus, é fenômeno de imperfeição, é codependência, é necessidade de apego, é achar que tem que ter outro para completar. Nós somos espíritos imperfeitos, nós somos trabalhadores
Nós somos os obreiros da primeira à última hora. Nosso papel é trabalhar. A felicidade é encontrada, na verdade, sentida, quando nós assumimos as nossas responsabilidades. Um dia que falamos do livro Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl, ele diz: o sentido da vida é assumir as responsabilidades que nos aparecem. Não para aparecermos, para que a obra cresça, nós não. Isso é uma coisa super interessante, quando médicos disseram que iam montar um instituto com muitos médicos para demonstrar os fenômenos espíritas, o aspecto científico da doutrina, e foram consultar o Chico Xavier, muito felizes, que ia ter esse instituto, que só médicos iam participar e tal. E o Chico disse: muito bem, meu filho, parabéns. Ele disse: Chico, qual é, assim, um comentário que você possa fazer? Porque o Chico era comedido, até a gente sabe. Ele só disse: parabéns, meu filho. E eles: o que você diz? Igual aquela história do sábio lá do porco. Responda. Ele disse: parabéns. Mas o que você comenta disso? Ele disse: rapaz, eu quero dizer só uma coisa: Jesus Cristo não vai participar. Olha, mas por que, Chico? Porque ele não tinha formação nem em medicina. Aí eles ficaram reflexivos. Jesus Cristo não era cristão. Claro que não era. O cristianismo nasce lá com Justiniano, muito tempo depois da morte de Jesus. Constantino, por aí, acho. Desculpa. E aí? Cristo não era cristão. Cristo não se autodivulgava, não usava a blusa de Jesus, não mandava os discípulos usarem blusa com o nome Jesus. Ele dizia: o meu papel é desenvolver o reino de Deus no coração das pessoas. Nunca desenhou um retrato de Deus. Deus é, o amor é. É a questão espiritual, o homem no mundo. Trabalhar para não aparecer. Mas ele não deve ficar pensando em aparecer ou não aparecer. Isso é um diálogo dele para com ele, dela para com ela. E aquele outro que está querendo endeusar alguém, que não endeuse. Tente fazer o seu trabalho. Porque todos nós temos altos e baixas dificuldades, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Qual é a diferença? O que você está dizendo não serviria para passar a mão na cabeça de todo mundo? E disse: qual é o nosso papel? Se o Evangelho começa dizendo um sentimento de piedade, é passar a mão na cabeça mesmo e orar para que a pessoa que errou se arrependa, e no dia que ela se arrepender e quiser reparar e pedir ajuda, levantar a mão, que nossa mão esteja estendida. Ponto. Sermos o rio que vai perder todo o seu nome de rio. Qual era o rio? Quando ele chegar no canto dele, que é o mar. Passaremos. Perguntavam muito ao Chico. O boom do espiritismo foi por causa do Chico Xavier, quando ele apareceu num programa chamado Pinga Fogo, nos anos 71 e 72. Aí o espiritismo teve o boom mundial. E perguntavam muito ao Chico se quando ele desencarnasse o espiritismo acabava. Ele disse: meu filho, eu sou o capim, tira um, vem outro. O espiritismo codificado pelo Kardec também, os espíritos dizem na obra que se ele não quisesse topar o trabalho que ele tinha, outro viria. E o Kardec só passou 14 anos do dia que ele conheceu a primeira mesa girante ao dia que ele desencarnou. E está aí o negócio. Trabalhador incansável, palestra, escrita, revista, carta, tudo respondido na mão, não era Ctrl+C e Ctrl+V no computador, não. Kardec respondia
Teve, inclusive, o primeiro centro espírita do Brasil, mandou carta, o Kardec respondeu. Porque ele começa a perceber essas situações. Para evitar o nome dele, Hippolyte Denisart Rivaio, para não ficar o nome dele conhecido na França, para ele não ganhar os louros pelo nome de Hippolyte, que já era conhecido, tinha uma escola e tudo, ele resolveu adotar o nome que tinha sido, conforme o espírito Zéfiro, uma das encarnações dele, o nome Allan Kardec. E ninguém fala de Hippolyte, só se fala de Allan Kardec, mas ele não quis associar o nome dele. Aqui é aprender a ser rio. Não nos compete julgar ninguém. Ser rio, receber o sal, acolher o sal e transformar o sal. É diferente de ser o copo que pega a mesma quantidade de sal e a água fica intragável. Pegar a mesma quantidade de sal e jogar no rio. Assim é ter o coração pequeno e ter o coração expandido. Quer ter o coração pequeno? Seu copinho vai receber o sal e a água vai ficar intragável. Quer ser o coração expandido? Vai receber o sal, vai acolher e vai transformar. Vai virar inclusive alimento. Porque nós também precisamos de quantitativos e os animais, os seres vivos precisam de sal. Altamente estragável. Thich Nhat Hanh aqui continua no livro A Arte de Amar, no trechinho Coração como um Rio. Quando nossos corações são pequenos, nosso entendimento e compaixão são limitados e nós sofremos. Quantas vezes nós nos intrigamos? Olha, o Evangelho falava no homem no mundo de ter um sentimento de piedade. Thich Nhat Hanh diz, olha, você vai receber sal, mas o sal não é para transformar água em intragável. Se você entender que você é água e que no rio você vira algo bom, você consegue transformar tudo que não presta em coisa boa. Inclusive a nós mesmos. Coisas imperfeitas que podem se tornar espíritos puros. Pasmem, não é podem, é se tornarão. Ah, mas em quanto tempo? A discussão do começo do Evangelho, que tempo? Esse tempo para nós é psicológico. Einstein percebeu isso. Ele dizia que se você quer calcular o tempo, na lógica relativa, ele dizia, você passa 1 hora com uma pessoa que você ama, passa rápido ou devagar, Sérgio? Rápido. Bote uma brasa de fogo na mão, conte 1 minuto. É relativo. Krishnamurti falava a mesma linha, né? O tempo é uma projeção entre que nós, nosso ego faz entre o nosso passado, onde a gente está hoje e onde a gente quer chegar. Aí cria ansiedade, angústia, medo. É uma projeção do egoísmo. É uma neurose que vai gerar angústia, medo, depressão, tudo isso. Sala bagunçada, quarto desorganizado, coração pequeno, gente intrigado. A Ana falou hoje na prece, filho que não fala com o pai, gente que se acha diferente. Krishnamurti dizia, não se compare. Isso é uma potência em si, não é para ser a mais, para se transformar. Uma estrela, um dia ela se expande, se estoura e vira uma galáxia. Mas ela, para fazer isso, ela vai ter que deixar a personalidade dela morrer. Buda falava muito disso, eu tenho que matar a minha personalidade. O ego. Aí o texto aqui do Thich Nhat Hanh continua. Não conseguimos aceitar nem tolerar os demais e suas limitações, e exigimos que eles mudem. Porém, quando nossos corações se expandem, nada disso nos faz sofrer. Nós temos muita compreensão e compaixão e podemos acolher o próximo.
aceitamos as pessoas como elas são, e então todos têm uma chance de se transformar. Olha aí, o coração como um rio. Quem tem o coração expandido, aceita as pessoas como elas são, e aí elas têm a oportunidade de se transformar. A questão mais importante é como ajudar os nossos corações a crescerem. Como ajudar os nossos corações a crescerem. Como ajudar os nossos corações a crescerem. Lembre-se do começo do texto. Se colocarmos um punhado de sal em um copo de água, a água fica intragável. Porém, colocando sal em um rio, as pessoas poderão continuar a usar suas águas para cozinhar, lavar e beber. O rio é imenso e tem capacidade para receber, acolher e transformar. Textinho curto, mas forte. Textinho para não fazer em 2019, mas para fazer agora. Ele fala na continuidade, no outro capítulo, sobre alimentar o nosso amor. Olha, o homem no mundo, a mulher no mundo, alimente o amor. Amar, aprender a arte de nutrir nossa felicidade. Eu me impressionei outro dia numa leitura, quando se falava de anorexia, de sexo e de amor. E o autor falava da anorexia de sexo, a pessoa teve algum problema e ela tinha muita dificuldade de ter alguma intimidade. Mas eu me instiguei com a anorexia de amor, que é o outro extremo. Ele sabia que pessoas que trabalham ou têm muito essa questão da promiscuidade, na verdade elas têm anorexia de amor, parecem fortes, mas na verdade o que há é, elas têm muito medo do ninho desfeito. Aí na hora que elas vão sentindo o amor acontecer na vida delas, elas começam a se auto-sabotar. Anorexia de amor. Será que essas pessoas que hoje, nesse suposto fim de ano, não têm anorexia de amor? Ou seja, o egocentrismo fica tão alto, produz um egoísmo, que elas acham que não podem passar pela dor. Acham que amar tem que ter, possuir. E aí vem a questão do ninho desfeito. Querer controlar o outro. E como eles não conseguem, a saída é racional. Qual é a saída? Não vou amar. Anorexia de amor. Na hora que o amor vai chegando, ele até começa, mas ele vomita. Reflui. Vai para a bebida, vai para a droga, vai para N outros relacionamentos curtos. Por quê? Para não amar. Eu achei uma reflexão muito forte. Nunca tinha escutado, mas comecei a perceber como existem anoréxicos de amor e como a gente lê errado a anorexia de amor. A gente lê como força, quando na verdade é uma grande fraqueza. E por que refletir isso sobre o evangelho no mundo? Porque são essas dificuldades de relacionamento que nós temos. Porque muitas vezes nós não temos piedade, nós atacamos para nós nos afastarmos. É uma arma que a gente tem, a gente fica se convencendo que o outro não presta, para a gente se afastar, para que o amor não se instale. E a gente, da boca para fora, do dente para fora, fala de amor, mas dentro a gente não deixa que ele aconteça. O amor não flui dentro de nós porque nós não permitimos. Estamos com uma síndrome de anorexia de amor e não queremos sequer ver ou pensar nisso. Aí viramos ranzinzas, queremos ser os durões, bichões, danadões, danadonas, quando na verdade somos frágeis. Que bom se a gente descobrir isso hoje. Conhece a ti mesmo. E
e começarmos a afastar. Porque talvez muitos aqui estejam se perguntando, por que na minha vida isso aqui não dá certo, aquele não deu, não sei. Porque você sabotou. Você tinha medo de amar para não sofrer. Poucos diriam como aquela poetisa que fala, é melhor ter amado e ter perdido do que não ter amado. Poucos. Ainda se acha forte, usando a razão material e afastando a evolução espiritual, afastando o sentimento mais puro, mais perfeito, como disse o Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nem quer nada em troca e muito menos a compreensão. E na hora que os anjos desceram para acudir, quando ele estava crucificado, ele disse: e Judas? Muita paz, uma boa semana para nós. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se